Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos e sair reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está a professora Lucilena Galvão. Tudo bem, professora? Tudo bem, Obrigado Fábio. pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. A professora Lucilena Galvão é uma professora da instituição da organização filantrópica Nova Acrópole, presente em mais de 60 países, e que promove a filosofia à moda clássica, de uma forma democratizada, a filosofia de uma forma muito didática e acessível a todos. Prova disso é que hoje o canal do YouTube já está com 100 milhões de visualizações e 1 milhão de inscritos, é isso, professora? Isso mesmo. Ela é uma professora voluntária que tem exercido esse papel de expandir a consciência de forma para o coletivo como ninguém. Aliás, este programa ele foi criado e inspirado na professora. Muito obrigado por essa contribuição e essa inspiração, professora. Hoje nós vamos extrair um conto de um livro chamado O Louco. Este conto chama Deus, que é de Khalil Gibran, escrito em 1918. Este conto, Deus, ele apesar de ser um conto curto, ele é extremamente potente. E após eu falar este conto para vocês, nós vamos extrair algumas reflexões. Ele começa mais ou menos assim. Em tempos antigos, quando o primeiro palpitar de fala chegou aos meus lábios, eu subi a montanha sagrada e falei com Deus dizendo: Mestre, eu sou seu escravo e a sua vontade oculta é minha lei, e eu te obedecerei para todo sempre. Mas Deus não respondeu, e como uma poderosa tempestade passou. Após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e falei com Deus novamente, dizendo: Criador, eu sou sua criação. De barro me moldaste, e a ti devo tudo o que é meu. Mas Deus não respondeu. E como 1000 asas velozes ele passou. Após 1000 anos, subi novamente a montanha sagrada e falei com Deus, dizendo: Pai, eu sou seu filho. Com piedade e amor me deste a luz. E através do amor e da adoração, herdarei o seu reino. Mas Deus não respondeu. E com uma névoa que encobre a colina distante, ele passou. Após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e falei novamente com Deus, dizendo: Meu Deus, minha meta, meu cumprimento. Eu sou teu ontem e tu és o meu amanhã. Eu sou a tua raiz na terra e tu és minha flor no céu. E juntos cresceremos diante da face do sol. Deus então se inclinou e sussurrou nos meus ouvidos palavras de doçura. E assim como o mar que envolve um riacho, que retorna para ele, ele me envolveu. E quando eu desci para os vales e planícies, Deus também estava lá. De arrepiar, né, professora? Sim, Que com lindo, certeza, é um que texto lindo. maravilhoso. A primeira mensagem deste conto que ele quer nos provocar. Essa é uma construção evolutiva do caminho do retorno ao uno feita pelo homem? Sim, eu poderia dizer que Khalil Gibran, esse foi o primeiro livro que ele escreveu em inglês, é um livro onde ele começa a colocar aquilo que é sua marca registrada, falar muito numa extensão muito pequena. 5 anos depois desse livro, ele vai escrever O Profeta, em 1923, que no próximo ano completará 100 anos, diga-se de passagem, onde ele leva essa sua capacidade aos seus extremos. Ele coloca uma quantidade muito grande de conteúdo numa superfície exígua. E aí ele vai falar da história do homem na sua relação com Deus, nesse pequeno texto, que dá meia página de texto. Ele vai descrever desde o início, quando o homem começa a se sensibilizar para a existência do divino, até o momento em que se funde com ele. Gibran é muito especial nisso. E ele é capaz de sugerir isso com imagens belas, poéticas, mas de tal maneira que nas entrelinhas ele quer dizer muita coisa. Ele, em poucas palavras, ele consegue trazer reflexões para uma vida inteira, para a gente analisar e aprender e trazer isso de uma forma protagonista para o nosso dia, de uma forma prática. E disse que isso era a marca registrada dos grandes conhecedores, dos grandes filósofos, dos grandes sábios do passado. Eles falavam pouco e queriam dizer muita coisa, que é o contrário do que a gente faz hoje, né? Que a gente fala muito e não quer dizer quase nada. Somos extensos e rasos,
Eles em pouca superfície diziam muito. É comum que a gente tenha livros na filosofia oriental e ocidental que às vezes numa frasezinha exígua, num texto pequeno, falam de um universo de conteúdos que estão nas entrelinhas para aquele que é o bom entendedor, para aquele que se debruça sobre esse texto poder entender um pouco melhor a respeito do texto e de si mesmo. Ele sempre está falando de nós, da nossa vida interior, da experiência da saga humana na busca de si mesmo, na busca do seu lugar no universo. E essa busca uno, essa busca do retorno, é uma busca para o centro, é um centro, porque no final, na última viagem em busca da montanha sagrada, que vai subindo para ele encontrar Deus, ou conversar com Deus ou entender, ele tem uma busca concêntrica, buscando algo relacionado a um ponto específico que em torno dele nós devemos orbitar para poder encontrar o nosso caminho, algo nesse sentido? É como se a gente imaginasse uma pirâmide. Ele busca o ápice da pirâmide, aquilo que é chamado de piramidon, aquela ponta mais elevada lá em cima. E para isso ele vai cada vez mais girando por essa pirâmide, ou por esse cone também pode ser, girando e se aproximando. Ele vai sempre procurando aquilo que ele tem de mais elevado, ou seja, subindo a colina sagrada, elevando a sua consciência ao mais elevado que ele pode chegar, e daí vivendo uma experiência com Deus, que ainda é considerada insuficiente. Então, depois de uma longa trajetória, que é descrita no texto como milhares de anos, né? Depois de uma longa trajetória, ele volta e expressa novamente como está a sua visão de Deus. Então, entre uma passagem e outra, você vai vendo o ser humano progredindo, a sua consciência se alargando, se ascendendo cada vez mais próximo do ápice dessa pirâmide, desse ponto de onde tudo irradiou e para o qual tudo volta. E no primeiro momento, há um distanciamento, a interpretação de que Deus está lá e nós estamos aqui. É interessante a gente vou pegar aqui a minha colinha do texto, só para a gente seguir literalmente o que ele diz, pedacinho por pedacinho dessa primeira parte, que eu acho muito interessante. Nos tempos antigos, quando o primeiro palpitar de fala chegou aos meus lábios, ou seja, quando o ser humano, com uma consciência reflexiva, capacidade de ver a si próprio, saber que ele é um ser mortal, ter curiosidade para saber de onde veio, para onde vai, ele concebe o mistério do universo. Ele concebe que há um ser misterioso que coordena todo esse aparente caos à nossa volta, que dá ordem às coisas, que dá sentido às coisas. E ele presume a existência desse mistério, desse ser. E aí ele começa pela primeira vez, depois que as palavras, os símbolos vieram à sua boca, a pronunciar palavras em direção ao sagrado. Diz que esse é um momento muito importante de evolução do ser humano. Há um filósofo do século passado, Mircea Eliade, que ele dizia que o homem não é o homo sapiens, ele é o homo religiosus. É aquele que é capaz de colocar uma pedra em cima da outra e ali fazer algum culto e reconhecer essa imagem como um símbolo de um ser maior, de um ser criador, que está por trás das aparências. Ou seja, ele é capaz de supor além daquilo que ele vê e é capaz de sentir esse poder do todo e representá-lo de alguma maneira. Aí, pela primeira vez, o homem, dentro desse universo à sua volta, que lhe parecia caótico, ele percebe uma ordem e percebe uma origem para essa ordem. E essa origem ele chama de Deus. E aí ele se coloca diante desse ser divino. As palavras brotam nos seus lábios em direção a Deus. Ou seja, o primeiro momento que ele tem uma comunicação com o transcendente, com o sagrado. O primeiro momento sagrado na vida do homem, quando ele se dirige a Deus. E como é que ele via isso? Deus lá e ele aqui. Só que ele está numa posição muito inferior diante de Deus. Vejam só o que ele vai falar nessa passagem. Eu subi a montanha sagrada e falei para Deus. Isso é uma outra coisa interessante também. Ele sempre sobe a montanha sagrada. Significa o ponto mais elevado que a nossa consciência logra alcançar. Quando subimos a montanha sagrada, significa que puxamos a nossa consciência para aquelas reflexões mais profundas que de vez em quando temos, aquela busca de sentido que de vez em quando temos, aquela busca de um porquê para todas as coisas aparentes que às vezes nos assustam, ou seja, para colocar uma ordem, remover a arbitrariedade da vida, para encontrar um sentido. Quando a gente busca isso, quando a gente se pergunta o porquê de tudo, quando a gente supõe a existência de um ser que justifique todas as coisas, nossa consciência subiu à montanha sagrada, foi para o seu ponto mais elevado. E aqui ele eleva a consciência, então, no alto da montanha sagrada e diz: então eu subi a montanha sagrada e falei para Deus, dizendo: Mestre, eu sou teu escravo. Tua vontade oculta é minha lei, e eu te obedecerei para todo sempre.
Então, nessa passagem, ele se coloca como um escravo, como um ser muito pequeno. Vejam que interessante, ele já estabeleceu uma relação. Deus está lá, eu presumo a existência desse ser, eu sinto a existência desse ser, eu intuo. Deus está lá e eu estou aqui. Mas eu sou um ser mísero, insignificante, eu sou um escravo. Portanto, eu me coloco diante de Deus, Deus lá e eu aqui. Mas como um ser muito pequeno, insignificante. Mas já é um primeiro contato com Deus e uma identidade ainda muito superficial do próprio homem. E aí o que vai acontecer? Mas Deus não respondeu e como uma poderosa tempestade passou. Ou seja, a primeira coisa que acontece é como se Deus dissesse, olha, terá que haver muita tempestade, muito barulho, muitas circunstâncias duras na sua vida para que você chegue a enxergar melhor a si próprio. Você ainda tem muito que caminhar. Tá? Então Deus, com essa mensagem da tempestade, anunciando muitas dificuldades que ele ainda terá que ultrapassar para ver a si próprio com mais nitidez, Deus se vai. Até que se passam milhares de anos, né? E aí vem a segunda parte. Muito bom, porque essa percepção inicial na evolução, a gente tem uma percepção sempre de Deus, num primeiro momento, quando você começa a ter esse contato, como se fosse alguma coisa distante mesmo, como se fosse um todo-poderoso muito distante da gente. A gente tem essa dificuldade no início da caminhada de perceber essa proximidade. Então, mas não deixa de ser uma primeira percepção, deixa um primeiro despertar, uma primeira fonte de busca legítima. Então, essa perspicácia de Khalil Gibran em identificar isso nesse início da jornada, ela é muito salutar para nós, pelo menos para nos propulsionar na busca de algo maior, sabendo que nós temos que achar um centro e o retorno ao uno. Ainda que seja o caminho, ainda que muitas tempestades virão, a gente tem que passar por esses desafios. A gente vai fazer um intervalo rapidamente de 2 minutos e já retornamos, tá bom? Daqui 2 minutos voltamos com a continuidade desse bate-papo maravilhoso com a professora da Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com a professora Lúcia Helena Galvão, falando sobre o conto Deus, de Khalil Gibran. Na primeira parte do programa, nós conseguimos já evoluir numa parte deste conto e agora vamos dar sequência. Professora, a sequência diz respeito à criação. Isso, no segundo momento, lembrem que no primeiro momento Deus está lá e eu estou aqui, mas eu sou miserável, insignificante, um escravo de Deus. Aí vem um segundo momento onde ele começa a seguir com a sua história, né? E após 1000 anos, subi a montanha sagrada e novamente falei a Deus, dizendo, Criador, eu sou tua criação. Do barro me moldaste e a ti devo tudo que é meu. Vejam que interessante, ele já progrediu. No primeiro caso, Deus estava lá e ele aqui, mísero, insignificante. Nesse momento, ele já é a criação de Deus, ele já se reconhece com algum valor. Deus o fez, portanto, ele já é dotado de algum valor. E a postura já é de uma gratidão diante de Deus. Eu agora sou tua criação, ou seja, existe um pouco do teu valor e do teu brilho em mim. Mas continua, Deus está lá e eu estou aqui, agora com um pouco mais de valor reconhecido. E o que Deus vai fazer? E Deus não respondeu, mas como 1000 asas velozes, ele passou. Deus ainda não respondeu, você ainda tem que fazer o quê? Voar, você tem que levantar voo, ainda está muito preso à terra. Sua visão de si próprio, do mundo, do homem, ainda está muito rasa. Você precisa se elevar. E assim termina essa segunda parte. Ou seja, continuamos estando diante de Deus, já um pouco mais valorizados, mas ainda Ele lá e nós aqui. Gratidão como virtude. Gratidão como virtude, porque agora eu já me reconheço como tendo algum valor. Eu sou a criação de Deus. E uma das virtudes que nos levam também ao caminho de encontro ao divino. Com certeza. O Corpus Hermeticum, que é um livro muito bonito de origem egípcia, diz que é como se fosse uma comunicação. Quando eu percebo a existência do sagrado, a minha resposta é gratidão. É como se eu estivesse falando ao telefone. Para eu saber que alguém está do outro lado, ele tem que dizer alô. Para eu saber que alguém reconheceu a existência do universo, reconheceu a beleza da natureza, reconheceu a grandeza da criação, significa que esse ser está grato. Isso é um sinal de que ele entendeu. Ótimo. Então agora segue para a próxima escada no jogo evolutivo.
para ele ir para o próximo degrau da aproximação do ápice da pirâmide ao encontro de Deus, que é a parte de pai, ele se identificando como filho, é isso? Isso mesmo. Depois de 1000 anos, ele continua. Ou seja, 1000 anos está representando aí um tempo enorme, de muito amadurecimento, de muitas provas, de muitas experiências. O que o homem faz? Eleva a sua consciência de novo, sobe a montanha sagrada. Então, após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e falei novamente com Deus, dizendo: Pai, eu sou teu filho. Com piedade e amor me deste a luz, e através do amor e da adoração herdarei teu reino. Ou seja, eu sou agora teu filho. Percebam que isso é bem diferente, né? Nesse momento eu já tenho um valor muito especial, porque eu tenho os atributos de Deus. Então vamos recapitular. No primeiro momento Deus estava lá e eu estava aqui, mísero, insignificante. Num segundo, Deus estava lá e eu estava aqui, já com algum valor, a sua criação. No terceiro momento, Deus está lá e está aqui também, porque o Filho tem atributos do Pai. A justiça, a fraternidade, a bondade, o amor do Pai estão presentes no Filho. Portanto, eu já começo a sentir algo de Deus dentro de mim, vibrando dentro de mim, porque o Filho tem atributos comuns com o Pai. Ele já sente as coisas que o Pai sente. Portanto, eu já estou muito mais próximo de Deus. Eu já reconheço muito mais o meu valor. Mas ainda há o que caminhar. E aí Deus vai chegar para ele e vai dizer: Deus não respondeu, e como a névoa que encobre as colinas distantes, ele passou. É como se ele dissesse: olha, o ápice das colinas distantes ainda está encoberto. Ou seja, você está bem, você levantou voo, está vendo muito mais. Mas ainda existe o ápice das colinas que você não está vendo. O máximo, a visão suprema, você ainda não chegou. Ou seja, continua caminhando. E aí fomos para a última parte. Podemos? Podemos? Pode seguir, Claro. professora. Então, depois de 1000 anos, o que acontece? Novamente o homem sobe a montanha sagrada. Depois de 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus, dizendo, e agora a história já é bem diferente, né? Falei para Deus dizendo: meu Deus, minha meta e meu cumprimento, eu sou teu ontem e tu és meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra e tu és minha flor no céu, e juntos crescemos diante da face do sol. Ou seja, aí é uma mudança incrível, porque ele se reconhece como parte de Deus, como reflexo de Deus no mundo manifestado. Ele reconhece que ele e Deus são um só. Então recapitulem: Deus está lá, eu estou aqui, sou miserável. Deus está lá e eu estou aqui, eu já sou a criação de Deus. Deus está lá e aqui, porque eu sou o Filho. Nesse momento já não existe mais nem lá nem aqui. Os dois se fundiram. Deus e homem são um só. O homem nada mais é do que um reflexo de Deus na manifestação. Ele reconhece a unidade. Ele reconhece, depois de muito caminhar, que ele nunca deixou de ser uma célula de Deus. E agora ele compreende o corpo no qual ele se insere. E ele sabe que Deus e ele são um. Esse é o ápice de consciência que todos teremos que chegar. Saímos da unidade e um dia teremos que retornar a ela. Todos os seres evoluem caminhando para a unidade. Por isso que a evolução humana tem a ver com fraternidade, com solidariedade, com empatia, que é o reflexo da unidade no nosso nível evolutivo. Então chegamos tão perto da unidade que agora reconhecemos que nós e Deus somos um só. Não existe mais nem lá nem aqui. Nós nos fundimos num único ser. E aí sim, então Deus se inclinou sobre mim e nos meus ouvidos sussurrou palavras de doçura. E assim como o mar que envolve um riacho que corre para ele, ele me envolveu. Ou seja, assim como o mar envolve um riacho, o riacho entra as águas no mar e se torna mar. O homem, em determinado momento, entra no Espírito de Deus, na consciência de Deus e se torna Deus. Ele e Deus se tornam um só. Os dois se fundem num único ser. Ou seja, Deus me recebeu no seu seio como o mar recebe um rio no seu seio. E quando eu desci para os vales e as planícies, Deus também estava lá. Porque agora eu sou um representante de Deus na encruzilhada de tempo e de espaço. Onde Deus estiver, eu também estarei. Onde Deus estiver, eu o representarei no mundo. Eu estou no mundo, mas a minha vontade é a vontade de Deus. Aquilo que eu amo, é Deus quem ama através de mim. Eu realizo a lei divina através de mim. Eu sou um emissário. Eu e Deus somos um só. Isso é o ápice da evolução humana. É quando conquistamos a unidade. E nesse momento somos envolvidos por Deus, porque já sabemos, já vimos, logramos após uma longa caminhada ver o ápice das colinas e entendemos qual é o sentido maior de tudo isso.
lá onde as colinas tocam o céu, a gente chegou e percebeu que nós e Deus somos uma única realidade. Que maravilha, que lindo. E com isso tira o véu aqui da heresia da separatividade. Com certeza. Essa visão, que é uma visão tibetana, né, de um livro chamado A Voz do Silêncio, diz que o maior de todos os males do mundo é a heresia da separatividade, que em bom português seria o nosso egoísmo. A heresia da separatividade faz com que você pense que o outro pode perder e você ganhar, que você pode ter um benefício que venha do malefício alheio, ou seja, que é possível que um ser humano perca para que você ganhe. Daí nasce a violência, a exploração do homem sobre o homem, todos os males do mundo, todos. É como se num determinado momento a minha mão começasse a achar que a doença do meu pé é boa para ela. É um absurdo porque é um único corpo. E óbvio que se o meu pé está doente, pode adoecer todo o corpo e a mão sofre junto. Pode matar todo o corpo e a mão morre junto. Chega um determinado momento que nós transcendemos essa linha ilusória, divisória, entre nós e os outros, entre nós e o cosmos, entre nós e Deus. E começamos a pensar e sentir como unidade. Que aí é o ápice da fraternidade, da solidariedade, da empatia, de todos esses sentimentos dos quais precisamos tanto. E aí a professora fez uma alusão sobre a década pitagórica a respeito dessa busca pelo Uno e essa alegoria feita por Khalil Gibran a respeito do retorno ao Uno. Como é que funciona isso, professora? Bom, Pitágoras falava muito dessa sequência numérica de 0 a 10. Então, quando o universo manifesta, ele sai do oculto, que é o zero, e gera um, que é o demiurgo, o Deus Criador, a unidade. E depois que passa toda a sequência numérica, ele volta ao 10. 1 mais 0 é 1. Ele volta à unidade novamente. Portanto, o destino de todos os seres é irem para a unidade. Nós evoluímos caminhando para a unidade perdida. Reconquistamos a unidade com um nível de consciência maior. Isso seria o sentido evolutivo do universo. Voltarmos à casa do Pai com os braços repletos de frutos, ou seja, com muito mais consciência, mas voltarmos à unidade. E ainda em Pitágoras dá para a gente também fazer uma alusão usando o Tetrácteis a respeito do retorno ao Uno e subindo. A Tetrácteis eu não sei se dá para as pessoas visualizarem sem estar vendo. Ela é uma pirâmide com vários triângulozinhos dentro dela, que diz que à medida que você supera uma dualidade, alcança um ápice, você está mais próximo do ápice do triângulo como um todo. Aí vem uma nova polaridade, você alcança um novo ápice, você está mais próximo, até que você supera todas as polaridades, todas as dualidades do universo, chegando ao ápice da pirâmide. Ou seja, toda vez que estamos no meio de uma dualidade, ou seja, uma situação onde jogamos com bem e mal, certo e errado, estamos confusos com as dualidades do mundo, a solução é crescer, neutralizar, ir para um ponto mais elevado de consciência, subir a montanha sagrada. Claro que nesse nível, daqui a pouco ainda vai aparecer outra polaridade, você vai novamente ficar na dúvida, novamente vai ficar hesitando entre dois polos. A solução é crescer mais uma vez, é alcançar esse ápice, superar esse patamar de experiência e ir para um outro ápice de experiência. Até que de tanto superar as dualidades, você chega ao ápice definitivo, que é a unidade, que é o próprio Deus, onde não há mais polaridades. Isso é uma visão bastante interessante também da tradição pitagórica. E ainda buscando ajuda ou correlação à parte geométrica, a gente pode pegar ainda Hipátia e as suas cônicas, mostrando que através de um cone, se a gente buscar essa forma como é feita essa subida a respeito e em direção ao Uno, onde você vai para o centro e ao mesmo tempo subindo, quando você completa uma experiência que você, numa circunferência, faz a experiência e a hora que você retorna ao ponto de partida, se você conseguir subir 1 milímetro que seja, você já não vai encontrar o ponto de onde saiu e você vai subir e aqui você começa a criar uma forma espiralada. E se você tiver uma força motriz concêntrica, ou seja, para o centro, você vai criando assim uma cônica em direção ao Uno. Essa é uma alusão e uma alegoria interessante também para a gente entender essa busca do ser humano em retorno ao Uno, em busca de algo sagrado e superior. Eu diria que Hipátia de Alexandria, que foi uma grande filósofa, que era mestra na escola de Alexandria, ela tinha uma visão muito interessante sobre isso, que era ilustrando com as cônicas. Mas é uma visão difícil da gente ilustrar se não tiver um quadro aqui, se não desenhar as cônicas, né? Apenas que para que tenha uma ideia, ela fala de um cone e fala desse subir espiralado que nós temos, passando por várias experiências até chegarmos ao ápice.
o ápice do cone, onde nós reconhecemos a unidade dentro de nós, que é muito parecido com a ideia da pirâmide. Também vamos subindo por qualquer uma das faces, chegamos a um ápice, a um ponto, ao uno, que é de onde todas as coisas vieram e para onde todas as coisas retornam. Lindo, lindo. Eu sei que é difícil às vezes a gente visualizar como é que funciona essa escala evolutiva, mas em termos práticos a gente sempre que olhar, acho que a professora usa muito uma expressão que eu gosto, quando você pega a água e a água ela corresponde às nossas experiências terrenas, que para onde quer que você, como quer que você mexa o copo, ela vai sempre vai manter na horizontal. E quando você olha o fogo, ele está sempre buscando algo na vertical. Então nessa linha é que a gente deve sempre buscar algo na vertical, olhar para cima, para a gente poder achar o nosso caminho, o nosso centro. E esse talvez seja a busca do centro, de Deus ou do amor. Talvez a força motriz mais próxima do nosso entendimento, a busca de Deus talvez seja a busca do amor como alguma coisa análoga. Sim, o que se diz é que, diante de qualquer polaridade que nós tenhamos na vida, a solução não está em olhar para um lado ou para o outro, é para olhar para dentro e para cima. Ou seja, nós solucionamos todos os patamares de problemas quando encontramos dentro de nós algo mais elevado. Quando eu deixo de desejar as coisas que estão em jogo nesse patamar, eu elevo a minha consciência para um outro patamar, onde essa experiência eu superei. A solução está sempre dentro e acima, quando o homem começa a procurar maneiras de elevar a sua consciência cada vez mais próximo da sua verdadeira identidade. Quando crescemos como seres humanos, também nos aproximamos de Deus. E assim vamos cada vez mais superando as circunstâncias que tanto nos aprisionam. Se você fica olhando para a dualidade, ela fica te jogando de um lado para o outro. Olhar para dentro e para cima é sempre a saída de todos os problemas. E essa é a busca final, então, é nosso encontro como nosso ser humano que deveremos ocupar esse espaço, ocupar o nosso reino, o reino do ser humano, e assim a gente vai buscar o encontro com Deus, que talvez seja essa mensagem final que Khalil Gibran quis dizer no momento que a gente tira a separatividade. Ser um grande ser humano, ou seja, ser um ser humano, já é suficientemente um bom encontro com Deus em sua unidade. Com certeza. E esse texto de Gibran, que me impressiona, vejam só, ele é meia página. É um texto muito pequeno. E ao longo de 4 parágrafos ele desenvolve a caminhada do homem desde o primeiro momento que ele percebe a existência de Deus até o momento que se funde com ele. Uma trajetória muito pequena, ele mostra a caminhada evolutiva essencial do homem. No final das contas, o que você esteja fazendo, seja lá o que for, o que conta é o quanto você deu passos na direção de Deus. Que lindo, professora. Muito obrigado por essas reflexões, por trazer essa contribuição maravilhosa para todos que estão nos assistindo. Faço questão que volte quando a gente tiver uma outra oportunidade para a gente falar sobre algumas outras questões que ajudam o coletivo de uma forma mais abrangente. Muito obrigado por tudo que a senhora faz por todos nós. Muito obrigada. E assim nós terminamos nosso programa Cá Entre Nós. Espero que vocês fiquem com essas reflexões maravilhosas, busquem o seu centro, busquem ser um ser humano no seu dia a dia e assim vai contribuir para o coletivo de uma forma massiva. Levem essas reflexões para todos os setores e assim a gente cria uma corrente do bem em prol do coletivo. Muito obrigado a todos aqui, o Pedro, o Péricles e o Lucas, toda a equipe da Band, a Tamires, e ficamos até o próximo Cá Entre Nós aqui na Band. Até logo!